Grande cassino, casas de apostas, muito risco. Você já deve ter ouvido falar sobre esses termos quando o assunto é mercado financeiro. E o que todos eles têm em comum? Risco. Sendo assim, eu vou te ensinar o que você deve fazer para não quebrar na bolsa. A gente vai falar aqui sobre gestão de risco. Acompanhe o conteúdo. Já somos 3 milhões de CPFs cadastrados na bolsa. E se você está aqui assistindo esse conteúdo, com certeza você pode ser um deles. O perfil dessa galera são de iniciantes, baixo capital para investir, muito apetite a risco e pouco ou nenhum conhecimento. Então, se você se identifica com esse tipo de perfil, com certeza esse conteúdo aqui você tem que conhecer. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e gratidão por valorizar o nosso conteúdo. Vamos falar sobre o mercado financeiro. Muito bem, galera. O que fazer para não quebrar na bolsa? Esse conteúdo é importantíssimo. Até porque, se você está começando no mercado, com certeza você já deve ter ouvido alguma promessa sobre grandes ganhos, sobre ficar milionário no mercado financeiro, sobre ganhar dinheiro todo dia, sobre arrasta para cima e vem comigo que eu vou te ensinar a fórmula mágica. Então, esquece todo esse papo furado que você já ouviu até agora e eu vou te ensinar de maneira prática e simplista o que você realmente precisa entender para não quebrar na bolsa de valores, para você não quebrar no mercado financeiro. É muito importante você entender que o princípio básico disso aí, galera, é gestão de risco. E se você ainda não ouviu, se você já começou a investir ou já começou a fazer trades e ainda não sabe o que fazer para não quebrar na bolsa, você realmente precisava desse conteúdo. Então vamos lá, vamos falar sobre modelos. Quando a gente fala sobre o que fazer para não quebrar na bolsa, a gente pode falar de alguns, a gente não precisa inventar a roda, tá? Você não precisa de uma grande fórmula milagrosa aí para poder chegar nessa solução. Já existem conceitos, teorias, ideias que são aplicadas ao longo de anos no mercado. E você simplesmente só precisa entender, aprender e sim, colocar em prática. Então eu separei aqui alguns modelos dos que são mais utilizados no mercado para você realmente saber o que fazer para não quebrar na bolsa. Então vamos falar quais são esses modelos? O primeiro dos modelos que eu vou te ensinar aqui é o modelo desse cara. Tá aí, ó. Ventarp. Ele tem um modelo conhecido como 1R. É um modelo bem famoso aí e bem conhecido. Mas quem é esse cara aí, Anderson? Ele é o maior coaching de traders nos Estados Unidos. O foco do conteúdo dele, desse modelo 1R, é a gestão de riscos e a sobrevivência dos traders. Então, se você está fazendo trades no mercado, você precisa entender que o primeiro passo é você sobreviver. Lembrem que você basicamente está empreendendo no mercado, tá? Você está usando o seu dinheiro para poder multiplicar e traduzir em mais dinheiro, mais retorno. Está querendo aumentar, jogar fermento nesse bolo. Só que o primeiro passo é você entender como não perder esse bolo, tá? Como não perder o teu capital, porque senão você não tem como empreender no mercado, correto? Você sempre vai ficar alimentando com dinheiro, com outro capital, seja de terceiros, seja da família, seja do teu trabalho, e aquilo vira um ciclo vicioso e você não consegue sair dessa espiral negativa, e isso é um grande problema. Na verdade, isso é um dos maiores problemas dos iniciantes aí, quando estão fazendo trades. E muita gente quebra no mercado financeiro. Aqui vai um insight importante. Tem uma diferença muito grande entre quebrar e ir à ruína. Quebrar é basicamente quando você, de repente, perde o teu saldo que você tem na tua corretora. Você está quebrando ali no mercado. Mas, às vezes, você tem um patrimônio, carro, casa, imóveis, terreno, coisas assim. Tá? Ir à ruína é você realmente perder muito a mais do que você tinha disposto. Você perdeu o teu patrimônio e, às vezes, ficar até negativo na corretora. Em algumas formas de atuar no mercado, você sim pode ficar negativo na tua corretora. Vale bastante atenção.
Mas aqui não é o assunto. A gente está falando sobre o Ventarp no modelo 1R e vocês vão perceber que eu vou deixar aqui no card um conteúdo que eu fiz somente sobre o modelo 1R, de forma prática, para vocês aprenderem. Vamos continuar? Vamos. Um outro modelo que eu quero ensinar para vocês sobre gestão de risco é o critério de Kelly-Thorpe. Kelly Júnior era uma pessoa, Edward Thorpe foi outra pessoa. Ambos eram físicos e matemáticos. Mas vamos por partes. Esse cara aqui é o John Larry Kelly Jr., tá? Ele foi muito conhecido. Ele era físico e matemático norte-americano. E em 1956, olha quanto tempo já tem essa teoria aí, e você vai perceber que ela é aplicada na prática até hoje, tá? Vamos chegar nessa parte. Em 1956, ele publicou um artigo chamado Teoria da Informação e Apostas. Aí é que vem um ponto, uma curiosidade. O conceito do Kelly Jr., ele não foi muito bem aceito no mercado financeiro, porque ele não era um investidor, tá? Ele não era um trader. Ele basicamente ele era um acadêmico, tá? Então aqueles conceitos não foram bem associados no mercado financeiro e ele acabou ficando esquecido, de lado. Até que esse cara aqui, Edward Thorpe, vamos abrir aqui a carinha dele, olha aí. Edward Thorpe, ele pegou a teoria do Kelly Jr., tá? E ele colocou na prática. E como ele colocou na prática foi muito legal. Ele também era matemático e físico, e ele era professor do MIT, enfim, uma universidade de grande referência aí nos Estados Unidos, tá? Até hoje. E ele usou o artigo do Kelly para desenvolver um método capaz de vencer os cassinos no Blackjack. Se você não sabe o que é Blackjack, você precisa ver um pouquinho mais, tá? Blackjack é um jogo muito conhecido nos cassinos aí, também conhecido como 21. E o Edward Thorpe, ele começou a usar os conceitos matemáticos para quebrar a banca nos cassinos. E as aventuras que esse cara viveu são coisas de filme. Realmente esse é um filme falando sobre a história, enfim, sobre o que o Edward Thorpe viveu. Não necessariamente ele, mas o que ele implementou. E ele escreveu livros, ele continuou com a vida acadêmica. O intuito dele realmente era vencer alguns desafios pessoais que ele criava e tal. E ele não só, ele quebrou a banca lá no Blackjack, como ele também, usando os conceitos de física, ele conseguiu ganhar muito dinheiro e quebrar a banca nas roletas, tá? Então é bem interessante aí, vocês têm que conhecer um pouco mais sobre a ideia deles. De todos os conceitos que eu estou falando aqui para vocês, todos os modelos que eu estou dizendo aqui, eles têm em comum o fato de usarem assimetria positiva de riscos. Então vamos lá. Antes da gente chegar nesse ponto, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Grave esse conceito. Assimetria positiva de risco. Quando você está na renda variável, e isso é bem diferente de renda fixa, eu vou deixar esse conteúdo também aqui para vocês, enfim, conhecerem um pouco mais a diferença entre os ativos na relação de risco. Esse conteúdo ficou bem explicativo. Vocês vão entender que na renda variável você sempre está relacionado com risco. Isso tem que ser confortável para você, beleza? Tudo bem, vamos para o próximo passo. Quando a gente fala sobre essa relação com risco, o que você deve fazer para não quebrar na bolsa? Gestão de risco. Como você faz a gestão de risco? Utilizando, independente do modelo que seja, modelos que tenham assimetria positiva no risco. E isso quer dizer exatamente perder pouco quando você perder e ganhar muito mais quando você ganhar. Assimetria positiva. Observe que eu não estou dizendo para você, você não vai perder dinheiro no mercado. Eu não estou dizendo para você que você vai acertar todas as operações, os trades que fizer. Eu estou dizendo que você sempre vai ter uma relação com risco. Essa relação tem que ser saudável, tá? Isso tem que ser confortável para você e, principalmente, você precisa ter uma assimetria
positiva. Deixou isso bem claro? Ficou bem explicativo? Nunca mais esqueça, porque isso vai fazer toda a diferença. E isso é o que você deve fazer para não quebrar na bolsa. Mas você acha que acabou? Calma que tem mais conteúdo. Eu separei aqui para vocês algumas questões. Anderson, que questões são essas? Foque em mim, preste atenção. Eu vou te falar algo muito pessoal. Mercado financeiro é o lugar mais caro para você se conhecer, para você se descobrir. Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo trades no mercado, você precisa colocar em xeque, você precisa colocar na balança muitos fatores psicológicos, pessoais, tá? Isso necessariamente não é teoria, não é prática, não são conceitos, são fatores pessoais. É o que muitas vezes te derruba aí numa operação, é o que está entre o computador e a cadeira. É você, tá? O trader se sabota em vários momentos e você pode ser muito bom nisso. Você pode ter muito tempo de prática. O fator emocional sempre vai te afetar em algum momento, sempre. Então, para tentar minimizar essas ideias, para que você possa já partir zerando os erros de outros traders no mercado, você não precisa pagar para aprender isso. Tá? Tem muita gente que já errou, eu mesmo já errei em vários pontos desse fazendo trade no mercado. Então, separei algumas questões para você responder, se autoconhecer um pouco mais e entender que caminhos são legais, o que você deve fazer para não quebrar na bolsa. Então, vamos lá? Olha só, presta atenção. Primeira pergunta importante, o que você realmente quer? Você precisa ter um objetivo na bolsa, tá? No mercado financeiro. Só ganhar dinheiro, isso não é um objetivo, galera. Não é um objetivo. Você precisa ter um objetivo. Ganhar dinheiro é consequência do que você faz. Se faz bem feito, provavelmente você vai ganhar bastante dinheiro aí. Use o tempo a seu favor, ok? Então, responda essa primeira pergunta para você mesmo, o que você realmente quer. Ou comente, faça essas respostas no comentário abaixo no vídeo. Vai ser bem legal a gente interagir juntos, tá? Por que você está operando? Isso é um ponto importante também. Tem gente que entra no mercado com pouco capital, você não quer fazer outra coisa na vida, você tem pouco capital, você simplesmente quer ficar milionário no mercado. Galera, não é assim, tá? Mercado é gerador de riqueza, você usa o tempo a seu favor, juros compostos a seu favor, você pode construir patrimônio no mercado, você pode até ter vários ganhos de curto prazo ali, day trade, swing trade, legal. Mas você tem que entender o que você realmente está fazendo, por que você está operando ali, por que você está treinando no mercado. Próxima pergunta, quais são suas forças e fraquezas? Lembra que eu falei que muitas vezes é uma questão de autoconhecimento? Você precisa entender se, por exemplo, o fator psicológico é uma força que você tem ou é uma fraqueza. Se a relação com risco é uma fraqueza e não uma força. Entendeu? Segue por essa linha, responde a pergunta e você vai aprender um pouco mais aí. Próxima questão, você tem problemas emocionais? Olha o fator emocional aí, sempre presente. Tá? Tem gente que antes mesmo de sentar para fazer trades, já está cheio de problemas. Senta para operar e pega, sei lá, o boleto e, putz, hoje eu tenho que fazer tanto no mercado aí para poder pagar o meu boleto do mês aí. Galera, não funciona, tá? Isso não funciona. A carga emocional que você vai trazer para o trade é enorme, tá? Não funciona. Já não é fácil. Se você trazer uma carga dessa emocional, é pior ainda. Putz, briguei com a minha mulher, briguei com a namorada e agora eu vou fazer o trade e vou descontar a raiva no mercado. Vamos lá. Você realmente é disciplinado? Muito importante. Eu vou te dar uma citação aí do Warren Buffett, que é o maior investidor da história, e ele fala que investir não é uma questão de QI elevado. Investir está muito mais relacionado à disciplina e paciência do que à inteligência. Então, você não precisa ter uma formação segundo grau, você não precisa ser muito inteligente, você não precisa ter muito tempo de prática no mercado, você precisa focar na disciplina e na paciência, e as coisas vão acontecer. É claro que, se você usa uma parte do teu dia para sempre estudar, aprender mais conteúdos, ler alguns livros, praticar um pouco mais, isso tende, tá, a melhorar o teu nível, a você evoluir no mercado. Então,
Lembra? Usa o tempo a teu favor e esse tempo pode ser usado também para você aprender cada vez mais. E é muito gostoso, você vai gostar disso no dia a dia no mercado, tá? Última pergunta que eu separei para você é quanto de risco você consegue lidar? Eu falei e eu vou deixar disponível de novo aqui para você ver o conteúdo que eu falo sobre a relação de risco entre os ativos, entre os mercados. Você vai perceber que alguns ativos têm muito mais riscos do que outros. Eu deixo isso bem detalhado para você. E você precisa entender se nesse mercado que você está atuando hoje, ou que algum amigo te contou, enfim, qual é a relação que você tem com o risco, tá? Por quê? Porque o grande ponto aqui, se a grande questão para você não quebrar na bolsa é ter uma boa gestão de risco, já comece em conhecer quanto de risco você consegue lidar no mercado. Lembrando que na renda variável a relação com o risco ela é diária. Isso tem que ser muito saudável para você. Beleza? Entendeu os conceitos? Entendeu de maneira bem ilustrada aí o que você pode fazer no mercado, tá? O que fazer para não quebrar na bolsa? Foque na gestão de risco. Antes mesmo de você começar a praticar no mercado, a gestão de risco ela é fundamental. Tem vários modelos que a gente pode aplicar e você vai perceber que em outros conteúdos, né, eu vou deixar aqui também o conteúdo, o modelo que a gente fala do critério de Kelly em top. É um modelo também muito utilizado, muito simples. Vai ser bem legal você conhecer na prática esses modelos aí e quem sabe você já não consegue aplicar e a realmente gerir o risco no mercado financeiro, tá? Antes de, muito mais importante do que ganhar dinheiro no mercado é você saber não perder ou perder pouco no mercado, tá? Gestão de risco faz toda a diferença. Galera, te convido a assistir os próximos conteúdos se você gostou desse e ative as notificações, deixa o like nesse vídeo, que aí você vai ser lembrado aí com as notificações dos próximos conteúdos. Te vejo na próxima, um abraço!